Almas do Além. Olá, meus amantes do canal Almas do Além. Hoje vou contar relatos de coveiro e o tema do nosso livro é Furto no Cemitério. Seu Joaquim, um velho coveiro que trabalhava durante toda a sua vida em um pequeno cemitério. A sua casa ficava bem no centro dele. Como ele convivia com os mortos diariamente, não tinha medo de assombrações, sequer acreditava em fantasma. Porém, uma noite, ele estava caminhando pelo cemitério, como de costume, pois muitos jovens costumavam se reunir lá durante a noite, bebiam e faziam maior bagunça. Mas esta noite estava tranquila. Era noite de lua cheia e ele quase que não precisava da sua lanterna para fazer a sua ronda no local. Após caminhar por todo o cemitério, ele voltou para casa. O coveiro sempre foi um homem solitário e morava sozinho. Deitou em sua cama e pouco tempo depois ouviu alguém bater na sua porta. Quando ele abriu, para o seu espanto, não havia ninguém. Nesse momento, ele achou que poderia ser brincadeira de um dos jovens que frequentava o cemitério diariamente. E não deu muita importância e fechou logo a sua porta e foi para o seu quarto. Quando olhou pela janela de seu quarto, ele podia ver um velho senhor sentado em uma sepultura. Rapidamente ele correu em direção àquele senhor, mas de fora da sua casa ele não podia mais ver ninguém. E ao se aproximar do túmulo, verificou que havia uma foto de um homem velho, parecia ser o mesmo que ele tinha visto pela janela do seu quarto. Então ele pensou que poderia ser a sua imaginação, mas quando ele virou as costas para o túmulo, para voltar para sua casa, deu de frente com o velho homem, o mesmo da foto. Ele ficou amedrontado e começou a rezar e pedir para que aquele homem fosse embora. Mas o velho senhor insistia em bloquear sua passagem e lhe disse que aqueles garotos haviam feito algo terrível em sua sepultura e disse que não tinha respeitado o seu descanso e que todos morreriam, um por um, pois o que eles tinham feito era imperdoável. Após dizer tudo isso, ele simplesmente desapareceu. Eu, claro, corri até a minha casa e tranquei a porta. Não consegui dormir durante toda a noite. No dia seguinte, um carro da funerária entrou no cemitério e foi direto até a capela, onde era realizado todos os funerais. Os funcionários prepararam o velório e quando eu entrei na capela, fiquei espantado ao ver que o corpo que estava ali era um dos jovens que frequentava o cemitério. Aos poucos, parentes e amigos do jovem começaram a chegar para o funeral. E os outros dois jovens que costumavam frequentar o cemitério junto com aquele garoto estavam lá. Foi então que caiu a ficha e me dirigi até eles e perguntei o que eles haviam feito no túmulo do velho senhor. Os jovens me olharam espantados com a pergunta que eu tinha feito e se recusaram a responder. Insisti e disse ainda que eles corriam um grande perigo e eu contei o que havia ocorrido no cemitério na noite anterior. Os jovens ficaram espantados com o que o coveiro relataram para ele e correram para fora do cemitério. Não esperaram
sequer o enterro do amigo deles. Após o jovem ser enterrado, o coveiro voltou para sua casa, tomou o banho e, ao entrar no seu quarto, pôde observar novamente a alma do velho sentado em uma sepultura, e ele sorria de uma forma assustadora e sarcástica. Passaram-se alguns dias e nada de estranho aconteceu no cemitério. Porém, uma certa manhã, o carro da funerária entrou no cemitério e, desta vez, quando ele entrou na capela, observou que os funcionários da funerária colocaram um caixão lacrado na capela. Após alguns minutos, ele vê um quadro que foi posto ao lado do caixão, e era a fotografia do outro garoto. Ele acompanhou todo o funeral, guardando que a garota aparecesse, porém o corpo foi enterrado e ela não apareceu. No dia seguinte pela manhã, a garota bateu em minha porta. Ela chorava muito e implorava pela ajuda do coveiro, pois ela sabia que seria a próxima. O coveiro falou que só poderia ajudar se ela contasse o que eles haviam feito na sepultura durante aquela noite. E nesse momento, a garota começou a relatar o que aconteceu. Porém, implorou para o coveiro não contar nada para ninguém, pois o que eles haviam feito era algo muito terrível. A garota disse vou chamar aqui de Joaquina. Joaquina afirmou que os jovens estudavam na mesma escola e todos eram colegas de sala. Relatou que gostavam muito de frequentar o cemitério à noite, onde todos bebiam e contavam histórias de terror. Certa noite, um dos colegas propôs um desafio e disse o seguinte: quem conseguisse o objeto mais assustador do cemitério ganharia a aposta. Porém, os objetos somente poderiam ser revelados após saírem do cemitério, já na casa de um deles. Foi então que todos foram até o apartamento da Joaquina, pois os seus pais estavam viajando. Logo ela revelou que havia roubado, e era um vaso de flores. Já o outro revelou que havia pegado uma foto de uma mulher de uma das sepulturas, e em seguida o que fez a aposta revelou uma sacola de pano. Quando os outros dois jovens viram o que estava dentro dela, ficaram assustados e atormentados, pois ele retirou um crânio do seu interior. Nesse momento, Joaquina ficou muito furiosa com ele e implorou para que ele devolvesse o crânio para a sua respectiva sepultura. Ele logo concordou. Bem, como todos eles, decidiram devolver os objetos ao cemitério. Porém, devolveria durante a noite para que ninguém pudesse ver o que eles haviam feito. Ao conversarem, descobriram ainda que os objetos eram de duas sepulturas que estavam lado a lado. A fotografia era da esposa do velho senhor que apareceu para o coveiro do cemitério. O mesmo relatou: o crânio já era do senhor e as flores de outro túmulo. E ela continuou contando que alguns minutos depois de revelar o que eles tinham pegado, o telefone do apartamento tocou. Ela escutou a voz de uma mulher que perguntava se ela estava com as flores, e em seguida outra voz falou: o seu colega gosta de fotografias? E depois o telefone ficou mudo.
Os jovens pensaram que aquilo poderia ser algum tipo de brincadeira de alguém que poderia ter visto, mas ao mesmo tempo ficaram meio que assustados ao imaginar que poderia ser a mulher da fotografia sepultada no cemitério. Todos foram para sua casa. No dia seguinte, logo pela manhã, Joaquina recebeu uma ligação de um do seu colega, que lhe contou que o outro havia sido encontrado enforcado pela sua mãe durante a madrugada em seu quarto. Os dois foram diretamente acompanhar o funeral do seu amigo. Ambos estavam inconformados e se questionavam o porquê ele havia tirado a sua própria vida. E nesse momento foi o que o coveiro chegou, se aproximou e conversou com eles, e os dois saíram completamente assustados do cemitério. Passaram-se alguns dias e Joaquina não havia mais conversado com outro colega. Uma certa madrugada, Joaquina ouviu barulhos de sirene, olhou pela janela e viu carros da polícia no prédio do seu amigo, pois os dois moravam frente a frente. Logo em seguida, ela trocou de roupa, conseguiu entrar no prédio do seu amigo e durante aquela confusão, ao se aproximar dos paramédicos, ela se assustou ao ver que o corpo do seu amigo, que estava caído no local, ele havia se jogado do 15º andar do edifício. Ele estava irreconhecível, pois a sua cabeça explodiu ao chocar-se contra o solo e havia miolos por todos os lados. Então, Joaquina voltou muito triste e assustada para o seu apartamento. Não conseguiu dormir durante toda aquela noite e não teve coragem de ir ao funeral do seu amigo, mas decidiu procurar pelo coveiro. Ela não tinha outra alternativa e teria que contar o que eles haviam feito naquela noite, pois ela sabia que seria a próxima e talvez o coveiro seria a única pessoa que poderia lhe ajudar. Depois que Joaquina contou tudo, o coveiro perguntou: onde estavam os objetos furtados do cemitério? Ela respondeu que eles estavam em um quarto no piso térreo do prédio, onde alguns moradores usavam de depósito para guardar objetos. Ele disse para ela: vá e pegue imediatamente e que retornasse ao cemitério. Então Joaquina correu para o seu prédio, colocou os objetos em uma sacola e retornou ao cemitério. Lá, acompanhada do coveiro, eles caminharam em direção às sepulturas. Lá ele colocou o crânio dentro do caixão do velho homem que estava violado e em seguida colocou a fotografia no túmulo da esposa do velho e colocou o vaso com flores já secas entre ambas as sepulturas, porém colocou também outro vaso com flores novas entre os túmulos. Neste momento, o coveiro acendeu 2 velas e pediu para que Joaquina rezasse com ele, em pedido de perdão. E ao terminar a oração, emocionada, Joaquina pediu perdão em voz alta. Em seguida, uma forte brisa passou entre os dois, porém as velas continuaram acesas. E o coveiro disse que provavelmente eles teriam aceitado o pedido do perdão de Joaquina. Vários dias se passaram e muitos funerais foram feitos no cemitério. O coveiro acompanhou todos e ficava aliviado ao saber que nenhum daquele corpo velado era de Joaquina. Algum tempo depois, ele recebeu notícias dela, que estava viva e estava bem.
Muitos anos se passaram do ocorrido. Joaquina continua viva, mas o coveiro não costuma mais fazer as suas rondas noturnas no cemitério. Sempre que caminhou no local durante a noite e olhava pela janela, ele avistava os 2 jovens mortos que estão condenados a vagar pelo cemitério entre o mundo dos vivos e dos mortos. Esse foi mais um relato do nosso livro Almas do Além. Para você que me assistiu aqui, o meu muito obrigada. Tenha um bom dia, uma ótima tarde e uma excelente noite.